Boa noite, pessoal. Eu tava lá no grupo vendo as postagens agora há pouco e até eu respondi uma lá num problema com o print cut. Como eu vi que o pessoal tá reclamando muito, que não detecta, que não tá achando, que sai torto, então o que eu fui fazer? Eu fui dar uma fuçada ali no que tava nos arquivos ali, nos posts antigos, e eu notei uma coisa, percebi uma coisa bem interessante ali. Que a maioria do pessoal que estava tendo problema com o print estava utilizando impressora Epson. E isso me instalou ali, por quê? Porque como eu uso HP, eu nunca tive problema. Mas não estou dizendo que pode ser impressora? Pode. Mas por que eu detectei isso? Porque eu notei que o pessoal fala que começa a cortar torto a partir de um certo ponto. Sempre ou a partir do meio, ou começa a dar diferença ali no segundo terço da folha para baixo. Então o que eu notei? Eu até olhei ali aqueles posts antigos, até comentei ali na pergunta, né? Que eu tinha reparado isso. E a Dani Frazão até me comentou que a dela era uma Epsilon e realmente estava acontecendo isso. E ela falou que mediu as marcas e tinha diferença de quase 2 milímetros. Daí agora, sentado aqui, eu estava vendo os negócios aqui e me deu esse estalo de vez. Pô, se tá com uma diferença de 2 milímetros, pô, realmente isso pode dar diferença. Então o que eu fiz? Eu resolvi pegar agora, eu gerei aqui um desenho, tô com ela inteira aqui para vocês poderem observar melhor aqui o que eu quero explicar. Porque como funcionam as marcas de registro? As marcas de registro têm a função de indicar o que? Como a CIO trabalha por um sistema de eixos, ela tem o eixo X e tem o eixo Y. Quem se lembra dos planos cartesianos lá na matemática deve lembrar do eixo X e do eixo Y. Então, como ela trabalha com vetores, o vetor o que é? O vetor é uma junção de dois pontos no eixo, entre dois eixos cartesianos, no caso X e Y, que marca uma posição. Então, vamos fazer de conta que eu peguei aqui, ó, vou deixar separado aqui. Eu no eixo X, o que eu fiz? Eu desloquei até o ponto 40 e no eixo Y eu marquei o ponto 50 aqui para ficar uma conta redonda aqui, por isso não conta de mentiroso. Então o que eu fiz? Eu marquei o 50, no eixo Y marquei o 130 e no eixo Y de novo eu marquei o 230. Pode ver que eu estou pegando uma distância aleatória, quando ele ajuda, né? É uma maravilha quando pega de primeira, mas que meu mouse também, esse mouse aqui não é tão preciso. Então tá, então eu tenho no eixo X a posição 40 e no eixo Y 3 posições, que é o 50, 130 e 230. Então vamos fazer de conta que eu fui lá, peguei esse ponto, eu criei um retângulozinho de 4x4, só que eu não vou mexer no mesmo tamanho que estava aqui. 36 e 75 são todos do mesmo tamanho. Então eu vou desenhar ele nessa posiçãozinha. Aí eu dupliquei ele do mesmo tamanho, coloquei nessa posição que tinha marcado a segunda e dupliquei e coloquei na terceira. Vocês podem ver, esse aqui é o meu desenho feito aqui na CIL, shapezinho, bonitinho, com a cor que vai imprimir. Fui lá, mandei imprimir na minha impressorinha, saiu beleza, tá? Saiu impresso, a folha vai sair só os coloridos, não certinho, saiu as 3 marcações. O que eu vou fazer agora? Eu vou chegar, vou pôr na silhuete e vou mandar detectar. Fui lá, mandei detectar, beleza, saiu bonitinho, beleza, primeiro cor. Fui lá, fiz o print cut, deixa eu pôr isso aqui pra frente. Deixa eu trazer pra frente esses dois aqui pra poder vocês entenderem. Fiz lá, beleza, cortei, bonito. Fui lá, marquei o segundo. Opa, deu uma diferencinha já. Aí fui lá, imprimi o terceiro, fui ver, cortou o terceiro e já deu uma diferencinha maior. Opa, o que aconteceu errado aqui? Pô, cortou torto. Exatamente, ela cortou, deslocou um pouco na segunda imagem, deslocou um monte na terceira. Aí, putz, a CIL não tá cortando certo, a CIL tá descalibrada. Tá, pode acontecer isso. Mas primeiro vamos analisar a folha que a gente imprimiu. A gente imprimiu a folha, botou lá na impressora, ela puxou, imprimiu, a gente colou na base e mandou cortar. Agora, nós temos que ver o que? Primeira coisa, essa primeira marca, que seria o ponto zero,
que no caso da minha aqui no eixo XY está no ponto 16 e 16. A Sil vai considerar na leitura da detecção da marca isso aqui como ponto zero. Ela vai ter que estar essa distância que está aqui, 15,6. Eu vou medir aqui, ela vai ter que estar quase 16 milímetros. Se não está 16 milímetros, beleza, ela está na posição certa, tanto aqui como aqui. Agora eu vou lá para a segunda marca. Aqui também tem que ter 16 nesse espaço e praticamente 16 nesse. Mas, ô Rodrigo, medi minha marquinha preta aqui, o L ele está 2 milímetros para cá. Se vocês falarem, eu estou com minha posição 16, né? Ele chega aqui e me fala, ah, Rodrigo, tá com 18 aqui. Ixi, essa tá na 16, mas essa tá na 18, deslocou 2 milímetros. O que vai acontecer com isso? Você lembra quando eu falei que ele considera que o primeiro ponto está no eixo X, no 40, e no Y, no 50? O que vai acontecer aqui? Aqui ele também vai estar 2 milímetros deslocado. Deixa eu botar aqui a linhazinha aqui, se ele aceitar o 42 aqui. Ó, o que eu tinha falado? Eu vou até dar um zoom para vocês poderem ver o que eu estou dizendo aqui, entenderem o que eu estou falando. Ó, essa minha marquinha preta tá aqui. Em cima tá certo, tá no 16. Mas aqui ela tá no 42. No 18, desculpe. Ela tá deslocada 2 milímetros para cá. O que vai acontecer aqui? No meu eixo X vai estar no 42. No eixo Y vai estar no 230, ou seja, deslocou meu corte, vai cortar exatamente aqui, ó. O que vai acontecer com ele? Deixa eu até mudar a cor para vocês verem como é que vai ficar o corte aqui, que eu acho que se eu deixar numa cor branca aqui, ó. Olha lá, ó. A base cortou, desculpe, a base não. A lâmina cortou fora da posição, começou aqui e cortou fora do quadrado azul. Ou seja, o quadrado azul vai ficar só, vai sobrar esse pedaço azul e aqui vai ficar branco o final. Por que isso? Porque, como eu falei, como deslocou na impressão 2 milímetros para cá, o corte deslocou 2 milímetros para cá. Na do meio, ele deslocou 1 milímetro só. Quer ver? Ó? Vamos fazer de conta que ele deslocou só 1 milímetro aqui no meio. E aqui também é a mesma coisa. Aqui está no 17. A minha deslocou 1 milímetro. Você pode ver que tá, ela não deslocou. No meio deslocou 1 milímetro, mas embaixo deslocou 2. Porque aqui, em vez de estar com 16, aqui ele vai estar com 18. Quer ver? Inserção no alto, inserção à direita, inserção à esquerda. Ó, vocês já vão entender o que eu digo. Ó, ele vai estar aqui, ó. Tá vendo? Vai estar com 18. Ou seja, a base está aqui e ele deslocou para cá. Então acho que vocês entenderam mais ou menos o que eu quis explicar, né? Aqui está com 15,9, porque como eu não consigo, ele não move separado, ele move sempre à margem, então eu não consigo separar para mover. Mas acho que para vocês imaginarem, aqui está no 15,9, aqui está no 17,9. O que aconteceu? A margem deslocou, enviesou o desenho, porque a folha entrou torta ou não entrou certo. E com isso, quando ele fizer a leitura, deixa eu voltar para a posição correta aqui. Ok, deixa eu voltar aqui o zoom direto aqui. Tá. O que aconteceu? Quando deslocou, esse ficou na posição e esse deslocou um pouquinho para cá, ele já vai cortar torto aqui. Mas se a folha entrou torta, automaticamente essa aqui vai deslocar para cima. Então, digamos que ela está com 14 aqui. Ela deslocou também para cima proporcional. Automaticamente aqui vai deslocar para o 129. E aqui vai deslocar por 228. Daí o que acontece? Vocês já vão ver, ó, o que vai acontecer. Ó. Vocês vão ver que legal a brincadeira. Deixa eu voltar o zoom aqui agora. Pegamos só essa parte. Ah, legal, aqui ficou certa a primeira. Com certeza. Mas a partir daqui que começou a deslocar, se você tiver o mesmo problema aqui, ó. Quer ver? Deixa eu dar um Ctrl D aqui, vocês já vão entender o que eu vou falar. Ó, ele vai estar, o corte vai estar alinhado, certinho. Só que como ele deslocou 2 para cima, olha lá o que vai acontecer. Ele vai começar a cortar errado também. Então cada vez que você baixar mais, ele vai deslocar cada vez mais a posição. Entendeu? Ele vai estar aqui, ó. Ele vai estar exatamente como está aqui, quer ver? Ó? Olha lá.
Eu estou fazendo só um desenho para vocês terem uma ideia de como funciona, porque eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Esse aqui ele vai estar um pouquinho mais para cá, porque ele não vai estar tão deslocado. Mas vocês vão ver que cada vez mais ele vai deslocando e vocês conseguem ver que daqui ele sai na posição correta, aqui ele deslocou para cima e não deslocou para frente. Por quê? Porque o que acontece? Esse ponto aqui está correto, então o 0 com o 0 dele está aqui, sai certo. Mas como aqui deslocou 2 milímetros para cima, ao último corte ele vai deslocar para cima, do mesmo jeito que aqui, como está certa a posição, ele vai manter na posição correta. Só que na última posição embaixo, ele desloca para a lateral aqui e mantém a altura correta. Só que lá na ponta ele desloca 2 milímetros em cada eixo. Então eu acho que eu consegui mostrar para vocês o que acontece quando a marca de impressão está impressa errada. O que ela vai fazer? Ela vai deslocar tanto para cá, quanto para cima ou para baixo, depende da posição que a folha está. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que medir cada marca, ver se está dando 15.9, se eu estiver usando 15.9, né? E se não tiver, infelizmente se cortar vai cortar torto. Então eu estou tentando só explicar para vocês que como a impressão pode influenciar na hora da detecção e cortar torto. Do mesmo jeito, se tiver fora as marcas e você não colar certinho na base a posição da folha aqui, o cantinho com o cantinho, o que vai acontecer? Como agora é automático, ele faz uma verificação, ele passa o sensor aqui, detectou, ele vai para o próximo ponto, não detectou, ele acusa erro. Então agora a gente vai ter que, além de cuidar do posicionamento da folha, é sempre bom verificar se essas marcas estão com as distâncias corretas para evitar erro. Pessoal, espero que com essa explicação vocês tenham entendido como funcionam as marcas, né? E também os erros que podem surgir devido ao problema dessas marcas. Qualquer dúvida, eu estou lá no grupo para ajudar e a gente vai vendo. Como eu falei para vocês, observem a impressão. Valeu, galera, até a próxima e obrigado.